Ele faz, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Está chamando a missionária Isabel aqui também. Oportunidade nesta noite de louvar, falar aquilo que o Senhor tem no seu coração. Senhor, bom? Você é a benção? O Senhor, bom? O Senhor é divino, benção? Não, peraí. Oh, Deus maravilhoso. Ah, Espírito Santo, pode ser. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Nós estamos mais um dia na presença do Senhor. Quero deixar um versículo aqui no livro de Lucas, capítulo 2, verso 36. Esse dia, numa escola bíblica, a gente falava de as pessoas que vivem na igreja, somente os idosos, né, que eles acham que o velho não presta para mais nada, mas o velho é que mais ora, às vezes, é que tem o joelho mais calejado e que busca mais, né? Não sei se vocês concordam comigo, porque eu tive essa experiência porque eu tenho uma mãe de 100 anos que está sempre orando lá. Aqui, aí eu lembrei dessa passagem aqui, ó, Lucas 2:36. Havia ali também uma profetisa chamada Maria, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando, fazendo oração. Aquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Aleluia. Irmãos, essa mulher anunciava a chegada do Filho do Homem, do Mestre. Como todo mundo sabe, Jesus foi anunciado de certa forma, né? E ele veio e fez o que tinha que ser feito nessa terra. E ele fez bem feito. Que se não fosse ele, nós não estávamos aqui hoje. Nós já tínhamos desistido porque não era para ter mais esse direito, né, de salvação, porque o homem que tinha lá na sua mão a responsabilidade de permanecer, né, que era Adão, né, foi chamado para isso, ele pecou. Desde essa vez nós já nascemos com o pecado original, o pecado que está castigado, sabe onde? Em Jesus. O meu pecado está castigado em Jesus. Eu tenho um que fala, meu pecado castigado em Jesus. Então, por quê? Por que castigou Jesus, irmãos? Porque ele foi o único que teve coragem de vir aqui nessa terra e dar sua vida para mim e para você. Ele foi o único que teve coragem de desfazer aquela trama que foi feita. Ele foi o único que foi lá no inferno e pegou a chave. Entendeu? Porque nós jamais poderíamos entrarmos ali, porque nós somos pecadores, nós temos pecado.
E não adianta, nós queremos fazer de santinho, nós somos pecadores. Quem somos nós para poder dizer alguma coisa? Aleluia. Eu digo isso, irmãos, porque eu sei em quem tenho crido. E o meu Redentor vive. Oh, Deus da Tem glória. calma, arte, que Aleluia. Ele me ama. Louvado seja Deus. E por fim Ele se levantará sobre esta terra. Eu creio. Vai chegar uma hora que não vai ter para ninguém, meus irmãos, porque a hora vai chegar. E eu sinto que essa hora está chegando. Sabe por que ainda não chegou, irmãos? Porque enquanto ele não alcançar o último que for necessário alcançar, ele não vai cumprir não, tá? Porque ele, a Bíblia diz até os confins, o quê? Da terra. É os confins da terra, irmãos, nós temos que buscar. Às vezes você fala, mas eu tenho medo, fulano, ciclano, irmãos, eu tenho que ter medo. É de morar, é de ir para o inferno. Agora, medo de morar com Jesus, você não se tem não. Porque ninguém morre de véspera. Entendeu? Todo mundo morre na hora certa. Entendeu, irmãos? Então, nós glorificamos o Senhor, porque nós temos essa experiência, esse conhecimento. Sabemos que estamos aqui, passados. E vai chegar uma hora que nós não vamos mais estar aqui para falarmos também desse amor de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque as coisas estão se cumprindo cada dia nesta terra. E ai daquele que não abriu os seus olhos e atentar os seus ouvidos para a palavra que tem sido falada, irmãos. Eu tenho assim uma comunhão assim, com Deus, às vezes nos sonhos, o Senhor me mostra coisas, fala comigo. Quando eu oro também, que Deus mostra, eu fui fazer uma oração na minha filha, quando Deus mostra, eu não vou falar aqui, porque primeiro eu estou esperando, a gente fala, mas para ela eu tive que falar, sabe por quê? Eu não sou de chegar, né, Léo? Léo sabe disso, chegar na casa da minha filha e ir lá orar, mas eu senti de fazer um clamor lá. E aí Deus mostrou alguma coisa ali, e depois ela contou algumas coisas que tinham acontecido. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, continuar orando, irmãos. Porque o diabo ele quer desfazer a família, ele quer desmoronar tudo, ele quer acabar com a raça de todo mundo. Mas ele não tem esse direito não, sabe por quê? Pode ter família sem igreja, mas não existe igreja sem família. Igreja tem que ser família, tem que se unir, tem que vencer, tem que ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu já tomei bastante tempo, vou levar um hino 174, elas foram em um, né? 171, né? Vamos lá, irmãos, vamos me ajudar aí, 171. Então, irmãos, graças a Deus, porque nós temos conhecimento dessa palavra. E eu peço aos irmãos que orem para minha saúde, que eu possa caminhar, né? Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje estou bendito, Cristo me salvou, seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Morar a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tocar a luz que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso para o céu
te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. E amor você deu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá e consigo então me levará. Aí o hino combinou com a mensagem. Eu agradeço por me dar o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Isso é bom. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Deus é maravilhoso. Irmãos, nesta noite vou estar passando já para o presbítero Márcio deixando a palavra e logo mais as outras oportunidades também. Mas aqui eu acredito que nós só estamos entre cristãos, né, que já conhecem a Deus, já servem a Deus, né, e a nossa missão é, né, anunciar o reino de Deus, né, de uma certa forma, né. E eu quero agradecer em primeiro lugar todos vocês que vêm aqui, né, que se esforçam. Eu sei que o presbítero Fagner, né, mora um pouco longe, mas ele sempre tem estado aqui nos ajudando. Primeiramente, adorando a Deus, né? E segundo, que com a sua presença, né, através da oportunidade, da pregação também que ele já ministrou aqui, né? Então, são duas vezes. Primeiro, adora o Senhor e segundo, que contribui com a sua presença também, né, irmãos? Então, de uma certa forma, é levar o Evangelho de Deus, né? A irmã Ciselda também, que tem estado aqui conosco, né, sempre. A irmã Isabel, né, o irmão Eduardo, quando dá também, né, o irmão Eduardo tem estado aqui. O presbítero Davidson também, né, é o nosso amigo também de longas datas. Também tem estado aqui nos ajudando. Mora mais longe, né, a irmã Neide, né, sua mãe. Mas tem estado aqui também. E isso, irmãos, nós não temos como pagar vocês. Mas nós acreditamos que Deus sim, Ele vai retribuir para cada um de vocês. Então não desanime, continue, tá? E nós acreditamos que vocês têm ajudado nós aqui neste lugar. E eu gostaria também de convidar vocês por um período de tempo aqui, estar tirando, né, período de oração, unindo a nossa fé, para que Deus Ele venha enviar aqui ceifeiros, pessoas com... Aqui nós não estamos pregando placa de igreja. Os irmãos bem nos conhecem, sabem que nós não fazemos isso, né? Nós queremos anunciar o reino de Deus e que vidas venham ser salvas neste lugar, casamentos restaurados, pessoas enfermas venham ser curadas. É esse o objetivo. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, não estamos aqui para se aparecer, para sermos os melhores, não, nada disso. Nós queremos, naquele grande dia que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, nós queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E se assim o Senhor permitir, ganhar almas para Ele. Esse é o objetivo, e eu acredito que é o objetivo de cada um que está aqui nessa noite. Então, irmãos, que nós possamos unir a nossa fé aqui para que o Senhor Ele possa despertar este bairro, despertar qualquer lugar, né? Que o Senhor Ele possa trazer vidas neste lugar e que cadeias venham ser quebradas. Nós precisamos da oração dos irmãos também. Nós somos carentes da oração dos irmãos. Nós temos um caderno ali, nós pedimos por cada pedido, todas as quartas-feiras, né, presbítero Marcos? A gente está orando, a gente está jejuando por este caderno. Se você tem vontade de deixar o teu pedido de oração, tua causa impossível, nós já temos o nome de alguns, né? Não que nós vamos fazer alguma coisa, mas nós cremos que na perseverança na oração, o Senhor agirá em nosso favor. Em nome de Jesus. Então tudo está nas mãos do Senhor, nada foge das mãos do Senhor, nada foge do controle do Senhor. Porque nós temos depositado, irmãos, os nossos anseios, as nossas tristezas, as nossas causas impossíveis, não diante do homem, mas sim de um Deus vivo, invisível, mas real, e que pode todas as coisas. Amém? Nós somos um milagre nas mãos do Senhor. Então, se sinta abençoado nesta noite, se sinta capaz que através da tua vida o Senhor Ele possa ouvir a nossa oração nesta noite. Então vamos fazer um clamor pelas vidas, né, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, vidas que precisam se aproximar do Senhor, que precisam ser libertas, que precisam ser salvas em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Ele nos abençoa com os bens materiais
mas tudo ficará. Tudo se acaba. Jesus, ele ressuscitou Lázaro e Lázaro morreu de novo, né? Então o que importa é a salvação, mas o Senhor, ele também tem bênçãos para as nossas vidas. Amém? Vamos orar então nesta noite? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui. Eu quero unir, Senhor, a nossa fé, a minha fé com a fé dos meus irmãos, com a fé das minhas irmãs, que estão aqui, Senhor, nesta noite. Não medir esforço, Senhor, para mais uma vez estar aqui. Talvez, Senhor, algum deles se encontram cansados, fadigados, mas, Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito Santo nos renova. Pai, nós queremos apresentar, Papai querido, este bairro. Nós queremos apresentar ao Senhor esta cidade, estas ruas, a vizinhança, cada pessoa, Senhor, meu Deus, desta cidade, Pai. Nós queremos que vidas venham ser salvas. Nós queremos que vidas venham ser libertas, impactadas, Papai querido, pelo Teu Espírito Santo. Nós sabemos, Senhor, meu Deus, que de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, Papai, o mais vil pecador. Não importa, Senhor, qual seja o pecado, mas o Senhor liberta, o Senhor salva. Onde estiver um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, Senhor, meu Deus, Papai querido, que precisa já chegar ao Senhor, que o Teu Espírito Santo possa libertar nesta noite. Queima, Senhor, todo o impedimento. Queima, Senhor, meu Deus, toda a arma do inimigo, Senhor, contra estas vidas. Todo impedimento caia por terra nesta noite. Há poder no nome de Jesus Cristo para desfazer todas as armas, todas as investidas do inimigo, Senhor, meu Deus, Glória a Jesus, peça a tua graça, peça o Senhor, Pai. Nós queremos, meu Deus, Papai, povoar o céu. Nós queremos saquear o inferno, meu Deus, Papai. Quebra todo o mal, quebra todo o mal, Pai. Manifesta, Pai, através da tua luz, do teu Nós queremos Espírito Santo, apresentar da almas vida para o desses Teu bairros, reino. Pai. Nós queremos ganhar Para que almas, tu receba Papai. luz, Este esperança, é o paz papel e daquele que renovo te do teu serve. Espírito Santo. Este é o Usando os papel, teus filhos, meu meu Deus, Pai, que estão aqui na frente desse trabalho, liberta a para nossa que possam parentela, ter esperança. liberta a nossa família, Senhor, Senhor, meu Deus, Papai trabalhando querido. Aqueles que através ainda da não se rua, da renderam aos Teus oração, pés, através das meu Deus, promoções, através dos pais, através da oração, meu Pai. Então, meu Pai, que haja seja, Pai, restauração. Usa, meu Pai, queremos testemunhos, meu Pai, para que possam deixe ficar na vida das pessoas, para que as pessoas alcancem e esperança. Em nome de Jesus, na tua presença. Sim, Jesus. Cada um da nossa família, seja de perto, seja de longe, aonde estiver, Senhor, um ente querido da nossa família, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar, Papai querido. Aleluia. Aqueles que ouvem pelo Facebook, aqueles que ouvem, Senhor, pelas televisões, que precisam, meu Deus, se achegar ao Senhor, que precisam chegar juntos, Senhor, que o Senhor possa libertar, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Senhor, que tem coisas materiais, a cada um de Glória do teu santo nome, Jesus. Poderoso, louvado seja o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, para se sentar. Vou ler alguns versículos rapidamente aqui. Eclesiastes capítulo 11, né? A partir do versículo 1 diz assim:
lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Louvado seja Deus, né? Salomão é muito sábio, irmão. Salomão, ele tinha uma palavra de sabedoria. A palavra de Deus diz que não houve e não haverá homem mais sábio do que Salomão. E ele, com essas palavras, ele nos ensina a lançar o pão sobre as águas. O que seria esse pão, né? Quantas pessoas às vezes observam vários obstáculos na vida e às vezes falam: não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não vou chegar, eu não vou conseguir o meu objetivo, não é possível porque eu não tenho forças. Mas o poder que nós temos, irmãos, é de lançar uma semente sobre o solo. Só que o poder de fazer chover é só Deus que tem o poder de fazer chover. Então nós temos a autoridade da parte de Deus para fazer alguma coisa, sim. Se é alguma coisa que a gente tem que fazer, o que eu posso fazer? Eu não posso ficar prostrado, eu não posso ficar de braços cruzados. O que o diabo quer lançar na mente de cada um? Ele quer falar assim: você não vai conseguir, você não vai poder, não sai desse, não fica no seu lugar, não se movimenta, fique parado. Mas não, uma das coisas que nós fizemos é que acabamos de fazer, nós guerreamos com nossas forças espirituais, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos ao Senhor. Não é possível, ninguém me entende, as pessoas da minha casa, do meu lar não me entendem. O que eu faço? Eu vou então para o meu quarto, eu fecho a minha porta, eu dobro os meus joelhos, eu falo com meu Deus, me derramo nas lágrimas, mas eu tenho certeza que tem um Deus que vai renovar as minhas forças, para que eu possa caminhar novamente. E esse Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele renova as nossas forças. E conforme você conversa com Ele, Ele te dá sonhos, Ele te dá visões, Ele te dá instruções de saber aonde você caminha. Esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Nós não estamos fazendo um Deus qualquer, nós estamos falando do Deus dos deuses, Rei dos reis, do Senhor dos senhores. A palavra de Deus diz aqui que, mesmo que a gente não saiba o vento, Ele sabe para onde vem o vento. A palavra de Deus diz que as nuvens vêm dos tesouros de Deus. Você sabia disso? Que as nuvens, ela vêm dos tesouros de Deus. Ninguém sabe onde são formados os ventos, irmãos. Assim como também ninguém sabe onde é formado o ventre, de onde vem uma criança no ventre da sua mãe. Ninguém sabe a formação. Pode ser o maior cientista estudado, pode ser o maior PhD de qualquer país, de qualquer tecnologia que seja, ele não sabe decifrar, não sabe falar como que se forma o ventre, no ventre de uma mãe, uma criança é formada. Mas o Deus Todo-Poderoso, com a sua mão poderosa, Ele forma esse ser nascendo no ventre da sua mãe. Ele sabe o lugar onde está o ventre. Então o que a gente faz? A gente faz aquilo que nós somos limitados e conseguimos fazer, mas aquilo que nós não podemos, nós levamos a mão para o céu. Quando nós dobramos os nossos joelhos e levantamos a nossa mão para o céu, nós estamos identificando para Deus que nós não podemos, mas Ele pode nas nossas vidas. Ele faz, nós não fazemos, mas Ele faz, Ele entra com a providência nas nossas vidas. Então Deus é assim, nós não podemos, muitas vezes, mas o Senhor pode. Nós temos pouca força, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos no Deus verdadeiro. Então nós temos que ser guerreiro e ser valente, porque você e Deus é maioria no campo de batalha, e pode ter certeza que você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A irmã Isabel vai estar louvando mais um hino da harpa. Aleluia. O presbítero Fábio vai estar com oportunidade depois. Depois a gente vai para a palavra. Aleluia. Vamos louvar, né, irmãos? Aleluia. Só Jesus é digno de toda honra, toda glória. Vamos ver o número. Pode ser o 3. Glória a Deus.
cantar, né? 3. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificamos o nome do Senhor, Ele é digno. Paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, Pois eu que em sua morte sobre a cruz, Senhor, só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, eu agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia, tá vendo, irmã Isabel, né? Tava falando agora que velho não serve pra nada, né, irmãos? Tá vendo? Como que Deus, ele... Pra Deus não tem nada disso, né, irmãos? Eu acredito que desde criança, né? Até intimidade, Deus, ele usa, né? Se a gente dá lá lugar, Deus usa assim. A irmã Gisela, do irmão Neide, que é uma oportunidade, não? Amém. Então, o presbítero Fagner vai estar com a oportunidade também. E logo após o nosso irmão. Nosso irmão Eduardo vai estar orando pelo pregador desta noite, né? Nós vamos estar dando mais tempo para a palavra, que a palavra é mais importante. Aleluia. Glória a Deus, com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos aqui os versículos na palavra de Deus. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo número 7, versículo 7 em diante. Desde já quero louvar a Deus por mais uma oportunidade, né, de estar aqui glorificando a Deus juntamente com os amados irmãos. É um privilégio poder estar na casa do Senhor. Né? Mateus capítulo 7, versículo 7 a seguir diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus
dará bens aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, esse daqui é um convite, né, irmãos? A gente orar a Deus, né? Pedir, né? Buscar aquilo que você anseia, necessita, né? Se a palavra do Senhor disse uma pessoa que não serve, um pai que às vezes nem é cristão, nem é crente, mas o filho pede algo para ele procura dar o melhor, né? Para o seu filho, né? Quanto mais o nosso Pai Celestial, irmão, né? A gente pedir algo para Ele, né? Que necessitamos, talvez uma cura, talvez a salvação de um ente querido da família, algo que você precisa, algo que você está, vamos dizer assim, necessitado, né? E a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então, aquilo que ao homem parece impossível, a palavra do Senhor diz: todavia a Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Não sei qual seja o seu problema, a sua situação, se é uma enfermidade, se é um problema familiar, algo que tem te incomodado, né, irmãos? Peça a Deus, clame a Ele, clame ao Senhor, né? Clame ao Senhor. Oh, grandioso Senhor. Aleluia. Obrigado. No Evangelho de João fala assim: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserdes, vos será feito, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, clama, peça, ore, busque ao Senhor. Deus, irmãos, Ele é especialista em resolver problemas. Não sei qual seja a situação que você está passando, né? Louvado seja Deus. E para complementar aqui, eu quero deixar em Salmos, de número 50, versículo 14 e 15, que diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Envolve-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Né, irmãos? Na sua necessidade, né, irmãos? Deus, ele tem o prazer de te atender. Louvado seja Deus. Às vezes Deus ele coloca uma situação, um problema, mas é para que você se chegue mais a Ele, né? Para que você venha buscar Ele mais, né? Ele tem o prazer, irmãos, de abençoar os seus filhos. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Agradeço muito. Graças a Deus, né? Que Deus maravilhoso que nós servimos, né, irmãos? Ele nos ensina. Gostaria de convidar aqui o presbítero Denis para se chegar. E eu gostaria de chamar o irmão Eduardo para fazer oração, o pregador, tá bom? O presbítero Denis vai estar ministrando a palavra do Senhor e o Eduardo estará orando. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Uma oração para o nosso pregador. Amém. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela sua presença, Pai. Obrigado por estar tanto aqui presente aqui para abençoar com Deus a palavra que nos aqui, Senhor, Pai. Usa o seu servo, Pai, brinda ele e toda a sua família, Pai. E que use para falar somente a tua palavra, Pai, para glorificar e santificar o seu santo nome em nome de Jesus, Pai. Para glorificar e santificar, tocar nossos corações. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Pode se sentar, fique à vontade. Louvado seja o Senhor, né? Mais uma vez, quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando este lugar, usando os irmãos com essa graça que Deus colocou no coração dele, de fazer esse culto no lar, né? Para alcançar a vizinhança. Com o tempo, né? Jesus também foi começando também desde 12 anos, sendo capacitado, ensinado, e é onde que chegou o grande ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que assim também com o tempo, né, vai trabalhando. Quando chegar o tempo certo de Deus,
Deus vai levar a lugares maiores, né? Então, para a honra e glória do Senhor, Deus me colocou uma mensagem aqui que se encontra no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 21, versículo 15 a seguir. João 21 e o versículo 15. Aleluia. Amém? E diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas a mim mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes, tudo sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos ao outro e te amarrará e te levará para onde tu não queiras. Amém? Aqui, meninas, depois de Jesus ter ressuscitado, e foi ter com os apóstolos. E ali Jesus, sentado ali, né? E de repente Jesus falou, automaticamente direcionado para Pedro: Pedro, tu me amas? Às vezes Jesus pergunta para a gente, né? Você me ama? Então, perguntou: Pedro, tu me amas? Senhor, filho, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: tu me amas? Senhor, claro que eu te amo. Aí 3 vezes, né? Aí você fica parando para pensar, 3 vezes, né? Por que Jesus falou? Será querendo lembrar ele porque ter negado Jesus também 3 vezes? Porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas eu acho muito interessante a história de Pedro. Pedro era um homem comum, como qualquer um de nós. É um homem que estava no meio do seu trabalho, né? Pescador, lá no meio do mar, pescando, né? Vivendo a sua vida. E um certo dia, um homem, grande pescador, pescando com seu irmão, com seus amigos, lá com seus pescadores. De repente, ele não pesca nada naquele dia. Nada. Ali, voltando tristemente, né? Por não ter pescado nada, de repente ali, arrumando ali já tudo as suas tralhas, entristecido por não ter pescado nada, porque era a sua sobrevivência, e de repente vê um homem pregando, mas ele ouvindo de longe, mas ele estava ali. Muitas vezes, né, nós também estávamos no nosso trabalho, nós estávamos na nossa vida, vivendo a nossa vida cotidiana. Às vezes ouvimos uma igreja, uma pregação, às vezes na televisão alguém falando de Deus, alguma coisa, um movimento, de repente nós estamos vendo. Mas nós estamos vivendo a nossa vida normal. Quantas pessoas, às vezes, estão assim, vivendo a sua vida normal e Jesus falando. Aleluia. Mas Simão estava ali. Mas quando Jesus estava pregando, de repente Jesus falou para João, porque a multidão estava chegando muito ali. E ali Jesus falou, chamou Simão: olha, me empresta teu barco. Aleluia, Deus. Às vezes Jesus vai falar algo diretamente com você, vai te chamar uma atenção, olha, faça
fazer um convite, né? Vem na minha igreja, vem na minha casa, ou vem, fala, quem vou te mandar uma mensagem, né? Alguma coisa assim parecida, vai chamar a sua atenção. E aí, Pedro ouve aquela atenção de Jesus, fala, me empresta seu barco. E Pedro emprestou o seu barco para ele ficar ali. E aí Jesus deu o seu sermão, pregou, e ele ficou maravilhado com a pregação de Jesus. E às vezes, nessa situação, nós ficamos maravilhados com Jesus, porque às vezes nós é convidado para ir no culto, e nunca foi ido uma vez, mas quando nós sentimos de ir, fala, não, eu vou. E de repente o culto é maravilhoso. Aleluia, o louvor é tremendo, o culto é lindo, foi bonito, o louvor, as oportunidades, os testemunhos impactou a pessoa. Também no testemunho a pessoa, nossa, que lindo, nossa, que bonito. Aí vem a pregação, aí a pessoa prega e tudo, e aceita Jesus. E assim como foi com Pedro. Pedro estava ali ouvindo o sermão de Jesus, se ficou maravilhado com aquele poder que ele tinha, e de repente Jesus falou, Pedro, vamos voltar para o mar. E Pedro voltou para o mar, porque falou, mas Senhor, por que voltar? Mas vamos pescar. Mas Senhor, eu passei a noite inteira pescando, eu já pesquei, não peguei nada, hoje o mar não dá para peixe. Hoje não dá. Às vezes é isso que acontece com a gente. Às vezes Jesus falou, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer grandes coisas por você. E às vezes, será, Senhor Jesus? Eu quero, mas será que vai mudar? Porque para mim já não tem solução. Já faz anos que eu peço uma promessa e não se cumpre na minha vida. Será? Porque eu já tentei de tudo, mas não tem solução. Aleluia, Deus da glória. Eu não tenho mais onde procurar. O médico já me desenganou. As pessoas já não têm, porque meu filho já está nas drogas, eu não tenho mais solução para ele. Meu marido está na bebedice, já está no alcoolismo e não tem mais solução para ele. Mas e quando a palavra entra no coração, quando o próprio Jesus fala, e você sente que foi Jesus, não é profeta qualquer, que está acontecendo nos dias de hoje, pessoas estão usando a internet, sendo falado por causa de popstar, mas o próprio Jesus tocando o dedo no teu ser, e quando você sente, como Pedro sentiu, Jesus, porque que tu falas, eu vou te obedecer. E ele, Pedro ali, teve uma experiência grandiosa com Jesus, porque ele obedeceu, falou, olha, lança para o lado direito. E Pedro falou, porque tu mandas, eu vou te obedecer. E Pedro obedeceu e lançou. E quando ele lançou, quando ele começou a puxar, ele ficou mais maravilhoso, porque não tinha como, que os peixes eram tanto que até se rompia a rede. A pesca era tremenda, foi uma pesca grandiosa, maravilhosa, foi a unção de Deus tremenda aqui. Ele teve que precisar de ajuda para receber a bênção, porque é isso que eu quero falar, irmão. Você vai compartilhar as bênçãos de Deus também. Você vai puxar a rede e você vai compartilhar essa bênção. Você vai ter que chamar as pessoas, olha, vem aqui comigo, vem participar também, porque aqui também, irmão, o presbítero Leonardo e diaconisa Adriele, aleluia, é aqui que vai ser casa cheia, as pessoas vão compartilhar as bênçãos de Deus aqui. Vai ser uma grande pesca na Maraga Serra, na Pedro começou a ver aquilo, ficou maravilhado. E Jesus falou, segue-me. E Pedro começou a seguir Jesus. Jesus nos convida. E nós começamos a fazer uma caminhada com Jesus maravilhosa. Linda com Jesus, no primeiro amor com Jesus. Jesus estava ali falando com Pedro, né? Eu não sei que depois de um período assim que foi tão aproximado, que o Pedro ficou tão maravilhado, que convidou Jesus para ir na casa dele.
E ainda por cima a sogra de Pedro estava enferma. Aí a sogra de Pedro enferma, Jesus chegando, curou ela instantaneamente. E ela começou a levantar e serviu. Pedro começou a ver grandes coisas Jesus operar. Pedro começou a ver Jesus curar leprosos. Assim você começa a ver acontecer os milagres de Deus. Você acompanha essa caminhada com Jesus, começa a ver transformação na vida do irmão. Você vê o milagre acontecer na casa da irmã. Você vai ali e você vê o poder de Deus agindo, a manifestação do poder do Espírito Santo. A caminhada com Jesus, você vai ver grandes coisas, grande poder. A caminhada com Jesus é linda, é transformadora, é abençoadora. E a caminhada é linda, Pedro começou a andar com Jesus e começou a ver grandes coisas, maravilhando o poder de Deus na vida dele. Oh, Santo Deus da glória. Ele começou a fazer grande obra e a fé dele era grande. E ele começou a ter intimidade com Jesus. Você pode ver o mais íntimo de Jesus, que toda vez é citado, é Pedro, Tiago e João. Sempre era Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi na casa de... esqueci o nome, Jairo, né? Só chamou só os três. Não, só quero Pedro, Tiago e João. Entraram só os três. E quando Jesus chamou para orar no monte, ele chamou Pedro, Tiago e João. Eram mais íntimos deles. Às vezes nós somos mais íntimos com Jesus. Às vezes Jesus quer mais intimidade de nós com Ele, andar com Ele, ter mais experiência com Ele. Porque Pedro estava num lugar um dia que Jesus estava orando ali, aonde as vestes de Jesus se transfigurou, ficaram brancas, muito alvas, e de repente ali apareceu Moisés e Elias. E aí Pedro estava ali dormindo, quando eles estavam acordados e viram essa cena, Jesus conversando com Moisés e Elias. Ele ficou tão maravilhado que não sabia nem o que falar. Que chegou falou: Jesus, vamos fazer uma tenda para eles, um para Elias, outro para Moisés, um para você, Senhor. Então nós vamos ter momentos espirituais, irmão, que só vamos comentar, as pessoas não vão entender. Vamos ver, vai ficar guardado somente dentro do coração. Eu não tenho como explicar um dia quando eu vi anjos no céu. Eu tento explicar, mas eu não sei como foi, que tão glória que eu vi nesse dia. Eu estava lá no meu quarto orando, e de repente eu senti o desejo de levantar e de sair para fora. E quando eu olhei o céu, nossa, eu não sei como explicar, irmão. E sim que eu penso que Pedro viu também, não sabia como explicar, não entender aquela situação. Mas você viu, você sentiu o poder de Deus. Aleluia, Deus da glória. Mas o que eu quero chegar, irmãos, Pedro vivenciando tudo isso, vendo cura, libertação, mas na hora, no momento mais difícil, no momento da luta, da provação, na hora que Jesus estava ali falando que iria morrer, que iria entregar a vida dele, mas chegou a hora que meu espírito, né, vai ser levado. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aonde o pai, o pastor vai dar a vida pelas suas ovelhas, mas as ovelhas vão dispensar. Eu vou dar vida para minhas ovelhas, mas as ovelhas vão dispersar todas. Mas Pedro, com ousadia: Jesus, não! Todo mundo pode dispersar, mas eu ficarei contigo até o fim. Se for possível, eu morreria por ti. Às vezes nós estamos assim, irmãos, falando com aquela coragem, aquela fé, aquela ousadia na manada cega. Mas quando chegar a situação do sofrimento mesmo, será que nós vamos estar ali
Eu já aconteceu isso comigo, irmãos. Vivia na fé, mas quando chegou a aprovação, eu joguei tudo ao vento, porque eu queria tirar a minha vida um dia. Olha o ponto de um cristão de um dia chegar a querer tirar a sua vida. Mas Jesus não quer isso. Mas Jesus tocou no meu coração e me fez lembrar de novo. Pedro ali naquele momento, Jesus, eu darei minha vida assim. Mas Jesus falou, não. Mas antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você vai me negar, Pedro. Jamais, Jesus. Mas quando chegou, quando Jesus foi preso, quando foi o Jesus humilhado, maltratado, cuspido, quando ele foi crucificado, perguntaram para Pedro, tu conhece aquele homem? Não, nunca vi. Mas você está andando com ele, a gente vem com ele. Não, você está me confundindo. Nunca dei. Mas você fala como ele, você veste como ele. Mas não, irmãos, você quando anda com Jesus, você fica parecido com ele. Você quer louvar para ele, você quer evangelizar, você quer pregar, você quer ter oportunidade, você quer falar no nome dele. Você quer falar, você quer compartilhar. As pessoas vão enxergar você como Jesus, aquela é uma grande mulher de Deus, aquele é um grande homem de Deus, porque eu vejo algo diferente nele. Quem tem o poder de Deus é diferente. O povo estava enxergando Pedro diferente, mas Pedro, com a sua natureza humana, falha, pecaminosa, com medo da situação, negou. Quantas vezes nós negamos Jesus para nossas atitudes? Às vezes sentimos no coração para orar para a vida de alguém, e às vezes paramos. Será? Eu não tenho capacidade. Eu não sou tão fervoroso assim. Ah, Deus não me chamou para isso. Eu não tenho dom para isso. Mas Deus, qual te chamou, Ele sabe o que você tem. Mesmo que você não sabe o que tem dentro de você, Deus sabe. Ele sabe o seu valor. Mesmo que você não entenda o valor que você tem, mas Deus sabe o valor que você é uma joia preciosa. Ele sabe o valor que você tem. Pedro ali negou Jesus. Mas ali naquele momento de Jesus, porque imagina você vivendo experiência grandiosa com Jesus, vivendo momentos felizes, mas não ainda para oração, e nós falamos bobeiras, entristecemos o espírito. Mas aqui a Bíblia nos fala que Deus, Jesus não deixou a gente órfãos. Ele não deixou a gente sozinho, Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo e Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. É com gemidos inexprimíveis, Ele está intercedendo por você. Por isso que às vezes, quando você somente chora na presença de Deus, sem abrir nenhuma boca, o Espírito Santo está pegando aquela lágrima, levando a Deus, interpretando o teu choro, te dando a resposta. E às vezes quando falamos, Jesus, eu não aguento mais esse sofrimento, tira minha vida, não aguento mais sofrer. Mas o Espírito Santo diz, Deus, Pai, não é isso que o teu filho quer estar falando. Ele só está triste, está um pouco sem fé, está magoado. Mas ele que está dizendo, Deus, me ajude, está pedindo socorro. É o próprio Espírito Santo interpretando o teu socorro, a tua ajuda. Ele está em ti, com gemidos inexprimíveis, intercedendo por você. Então não se preocupe, às vezes, na bobeira, às vezes falamos com Deus, porque Deus está interpretando o melhor, porque Ele sabe o que está dentro do teu coração. Ele sabe o que está ali falando, é a tristeza, é a mágoa, ou às vezes alguém te entristeceu.
Ou uma vez um ministério que não te deu valor, o qual você podia dar o valor naquele lugar, mas Deus viu o teu valor, Deus viu tudo que você fez perante Ele. Porque nós vemos ali Pedro, no momento também, viveu momentos de glória. O único homem que andou sobre as águas, quando Jesus estava ali andando sobre as águas, quando aconteceu aquele momento que Jesus falou: olha, pega este barco, vai por outro lado, que mais tarde eu irei. E quando os discípulos começaram a ir para o outro lado, de repente veio uma tempestade, um vento contrário. Veio um vento contrário de novo ali. E ali aquele povo com medo da situação, porque Jesus antes estava no barco com ele quando acabou a tempestade. E agora veio o barco de novo. E Jesus não está no barco. Como que vai acabar a tempestade de novo? E de repente eles veem alguém andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. Eles estavam achando que é algo assustador. Eles estavam vivendo o sobrenatural, irmãos. Às vezes o sobrenatural às vezes assusta a gente, por não entender o sobrenatural de Deus. O mundo espiritual às vezes nos assusta, às vezes nos apavora. Quando eu conheci a primeira vez o Espírito Santo, quando eu não entendia o significado daquilo, eu me apavorei, eu me assustei. Quando eu vi numa igreja que eu estava, a menina lá rodando e falando, eu não entendi aquele poder do Espírito Santo na vida dela. Eu não entendi, eu assustei. Aí foi passando os dias, acontecendo, eu comecei a ficar em dúvida daquilo. Será que é de Deus ou não é? Até que um dia que eu falei com o próprio Deus, no meu pensamento: Deus, eu não estou acreditando em nada disso que está acontecendo. Eu não estou acreditando, mas se for o Senhor, que é o que acontece comigo, é o que Pedro falou: Senhor Jesus, é você que está aí. Aleluia. Porque Jesus falou: calma, sou eu. E Pedro falou: se é tu mesmo que é Jesus, me faz eu ir até aí. E Jesus falou: venha. E quando isso, Jesus chamou Pedro, começou a andar sobre as águas. É quando eu falei para Jesus: olha, eu não estou acreditando em nada disso. Mas se for verdade, eu quero que aconteça comigo. Mas eu deveria falar isso. Eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a falar línguas estranhas. Comecei a pular, comecei a rodar, comecei a cantar, comecei a marchar na presença do Espírito Santo. Eu vivi o sobrenatural de Deus. Pedro viveu um sobrenatural, andou sobre as águas. Ninguém, o homem, andou, somente Pedro e Jesus. Pedro andou, viveu o sobrenatural. Eu não sei, alguém aqui já viveu um grande sobrenatural, creio nisso. E se não viveu, ainda vai viver mais ainda. Há uma caminhada com Jesus para você ter experiência com Ele. Mas não se fique preocupado. Não seja como Judas. Além de negar Jesus, de trair Jesus, quer dizer, de trair Jesus e tirar a própria vida. Jesus me guardou. Jesus me protegeu, me fez lembrar. Eu pensei, Deus, quem errou fui eu. Eu que caí, eu que me desanimei. Mas logo hoje eu voltarei para a casa do Senhor. Eu caí em si. É aquela história lá que Jesus contou do filho pródigo, quando saiu da casa do pai, aonde tinha riqueza, tinha tudo, né? Falou: pai, me dá o que é direito meu, que eu vou embora viver minha vida. É isso que eu fiz. E quando eu estava no meio do lamaçal de porcos, onde eu estava ali perdido ali, ou pronto se perder, aí aquele jovem, né, caiu em si. Nossa, na casa do meu pai eu era melhor. Aí eu voltarei para a casa do meu pai. Eu voltei para a casa do meu pai. Pedro também estava assim, porque ele negou Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele foi correndo para a casa
vai indo lá no túmulo. Assim é a nossa vida com Jesus. Às vezes nós falhamos, fracassamos, mas nós estamos lá com Ele todo o tempo. Porque Pedro ali também, quando ele começou a andar nas águas, e quando veio o vento de novo, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Aí de repente Jesus estendeu a mão e pegou a mão dele e levantou. Porque Jesus falou, eu estendo a minha mão e eu te ajudo. Não temas, filho, porque eu te ajudo. Com a destra da minha justiça, eu levanto e te ajudo. No meio da dificuldade, Deus está te ajudando. Deus te ajuda, Deus te fortalece. Deus faz um milagre por você. Deus está restaurando por você. Deus está mudando a tua história por você, por mim, por este lugar, por tudo, por nome dele, para ele, por nome dele, cantar, por nome dele, ser engrandecido e cantar, é por ele, irmão, tudo por ele cantar, por isso que Jesus falou, Pedro, tu me amas. Tu me amas. Tudo que você viveu lá no passado, andou sobre as águas, viu curando um paralítico, você viu curando cego, leproso. Você viu o que eu fiz naquele momento? Você estava pescando, eu enchi a tua rede de peixe. Você viu ressuscitando Lázaro. Você viu ressuscitando a filha da viúva. Você viu fazendo. Tu me amas. Tu me amas. Você viu o que eu fiz na tua história, na tua vida, quando você me aceitou, quando você decidiu me seguir. Você lembra? Você continua me amando. Pedro, eu te amo, Jesus. Jesus perguntou pela segunda vez, tu me amas, Pedro? Eu amo o Senhor. Mas a terceira vez, Pedro se entristeceu. Às vezes Jesus fala para você, eu não acredito em você, mas você acredita em mim. Você acredita que você pode sair daqui de Campo Grande e pregar em outras nações? Você acredita que você pode ir no hospital e orar para a vida de alguém e libertar? Você não pode acreditar, mas eu acredito em você. Eu escolhi você, Pedro. Então apacenta minhas ovelhas. Faça o que eu te chamei. Não tenha medo, porque eu estou no controle. Faça. Se Deus colocou para abrir essa porta aqui, porque você ama, diz para Jesus, eu te amo. Então apacenta as tuas ovelhas. Apacenta as ovelhas do Senhor. Continua na caminhada, porque depois daquilo, Pedro foi mais usado. Aí foi o descer do Pentecoste. Ele foi batizado no Espírito Santo. Ressuscitou morto também, Pedro. Curou paralítico, ele me candama na cega. Quando estava um paralítico na porta formosa do templo, ele pediu esmola. Quando Pedro e João estavam ali, como aquele paralítico, Pedro, me dá uma esmola, por favor. E eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, eu te digo, levanta em nome de Jesus. É o poder de Jesus. É você falando, levanta em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a bênção em nome de Jesus. E você é abençoando as pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoou, irmãos. Então apacenta as ovelhas do Senhor. Faça aquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para orar, ora. Se Deus te chamou para interceder, interceda. Glória a Deus. Faça aquilo que Deus te confiou. Não tenha medo do teu chamado. Porque Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Um é o pescoço que faz o movimento da cabeça de Deus, né? O outro é o braço para poder fazer a obra de Deus. O outro é o pé para fazer a caminhada com Jesus, para evangelizar. O outro é o coração
que traz bom amor na igreja. O teu pulmão que dá o fôlego na igreja. Tudo na igreja tem um sentido, tem uma finalidade. Então, veja qual é você na parte desse corpo de Cristo e faça o corpo mover, se movimentar. Você não está morto, você não está paralisado, você não está, como que diz, não sei como fala a medicina, quando um órgão para. Isso, você não está nisso. Você faz parte do corpo vivo de Cristo. Você não é uma prótese. Você não é uma prótese ali. Você faz parte do corpo de Cristo. E Deus sabe o potencial que você tem neste corpo. Então faça por onde e confia, porque o próprio Senhor, mesmo na tua fraqueza, porque o próprio Paulo falou, né? A parte do corpo que mais é escondido, às vezes que não tem nem valor, tem importância no corpo. Tudo tem uma importância. Às vezes pode ser o menor, que às vezes as pessoas não vê, fica escondido. Ela tem muito valor, sim, no corpo de Cristo. Então faça a obra do Senhor. Jesus pergunta pra gente: tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Amém? Que Deus abençoe. Amém? O João já se foi. Eu quero já devolver a direção para o presbítero Leonardo, para fazer a oração final, para que Deus abençoe e que Deus fala melhor em cada coração, né? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida do Denison, o Espírito Deus que vem trazer esta palavra nesta noite. Temos certeza que nós saímos edificados com tudo aquilo que Deus tem falado conosco nesta noite, né? Mais um dia de aprendizado, mais um dia que está registrado nas mansões celestiais, que nós viemos adorar o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé para nós agradecermos a Deus por mais um dia, né? Mais um dia se encerrando, cada um indo para sua casa, para o seu lar, e com a bênção nas suas mãos. Louvado seja Deus. Quero convidar a irmã Isabel para fazer a oração final, né? E o presbítero Fagner para dar a bênção apostólica nesta noite. Viu que nós colocamos a calçada aqui, irmãos? É melhor ficar aqui, né? Para a gente ficar mais acomodado, né? Graças a Deus, né? Vamos só agradecer, né? Porque nós estamos abençoados. Pai, nós precisamos de Ti. Nós venhamos pregar o que vive, viver o que prega, porque somos fiéis ao Senhor. Estamos aqui em uma noite um pouquinho fria, mas o calor do Espírito Santo tem nos aquecido, Senhor. E eu agradeço por cada vida dos teus servos que entraram aqui. Que eles não saiam daqui convidados, mas que eles saiam renovados, Pai. Porque cada dia nós estamos sendo renovados na presença do Senhor. Eu te peço que tu possa abranger a todo esse lugar aqui. Da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Eu coloco, Senhor, esse bairro nas tuas mãos. Eu coloco as nossas vidas nas tuas mãos e que os nossos entes sejam alcançados, que os nossos vizinhos sejam aqueles povo abençoado, que possamos ser um povo unido, de boas obras. Eu louvo o Senhor e agradeço porque nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Estendam nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo estejam com esta amada igreja, não só hoje, mas para sempre. Todos dizem Amém. Senhora, tá? Amanhã eu vou trabalhar duro. Não, mas eu para mim não me pegar, não. Mas vou trabalhar na feira amanhã cedo. Vai ser que Deus abençoe Jesus. Eu não quero trabalhar Vai ser. Mas, irmão, eu esqueço do teu irmão.
Deus abençoe, você é obrigado a ter vindo. Vai começar a fazer bem, né, Maneiro? Hoje amanhã eu estava fazendo só Deus abençoe. Em nome de Jesus. Jesus é bom. Deus abençoe cada um que ficou na live até aqui, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Vamos encerrar aqui, tá bom? Fica na paz de Deus, Deus abençoe vocês.